Boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao terceiro e último dia desse evento sobre proteção das roças do deserto, proteção das RDs. Eu sou Luciano Lajovic, professor, biólogo, doutor em genética e melhoramento de plantas. E estou aqui para compartilhar com vocês tudo que eu tenho aprendido sobre essa parte de cultivo, proteção e tudo mais que você tem visto desde a segunda-feira, quando iniciou esse evento. Espero que você esteja aproveitando bastante tudo que eu estou compartilhando por aqui. Que tudo isso possa te ajudar muito a melhorar o cultivo das suas plantas. E eu tenho um aviso importante para te falar. Apesar de hoje ser o último dia, eu ainda vou fazer uma live de perguntas e respostas. Ou seja, eu faço a pergunta e você me responde. Não, brincadeira. Eu sei que esse tema não é um dos mais fáceis, mas eu entendo o tamanho da importância desse conteúdo, de todo esse conhecimento, para a gente realmente conseguir escapar de um problema, de uma dor de cabeça. É um pouco disso que eu vou falar hoje para você. Mas se você quiser mandar uma pergunta para mim e ter certeza que vai ser uma das primeiras que eu vou responder no domingo, como é que você vai fazer? Olha só, presta atenção que essa parte é importante. Bom, eu tenho um canal no Telegram, onde eu estou compartilhando alguns materiais, outras informações, algumas coisas que eu estou preparando para ajudar você a entender ainda melhor esse conteúdo. Eu também compartilhei por lá um formulário para eu conseguir organizar essas perguntas direitinho, para não virar uma bagunça, conseguir separar os temas. E se você quiser ter certeza de que a sua pergunta não vai passar ali no chat, você pode fazer as perguntas ali no chat enquanto a gente estiver conversando, não tem problema. Mas geralmente tem muita gente fazendo pergunta, muita gente conversando. Pode ser que eu não consiga ver passe rápido ali. Para você realmente ter certeza, você precisa entrar no meu canal do Telegram. Eu estou sempre deixando o link desse canal aqui embaixo na descrição dos vídeos. E entrando lá, você vai ter acesso a esse formulário para você escrever lá e mandar essa pergunta para mim. Simples assim. E assim como no primeiro e no segundo dia, eu repito, esse é o evento que vai te levar a descobrir os métodos como é que você pode utilizar para proteger a sua rosa do deserto de pragas e doenças. E você também vai ver essa rosa do deserto aqui, que eu vi que algumas pessoas comentaram que acharam interessante no último vídeo. Eu fiquei em dúvida se eu trazia a Golden Cicada, que eu mostrei no primeiro dia, ou essa daqui que tem um formato interessante, né? Essa planta aqui, só por curiosidade, ela tem aqui um formato, uma cara de obésum, tem as florzinhas rosas, mas quando a gente pega aqui nas folhas, ela tem a superfície aqui bem lisa e por baixo ela é muito peluda e muito grossa. Provavelmente ela é um híbrido e ela também é muito ruim de polinização, não dá sementes muito boas. Talvez por causa dessa hibridização não funcionou muito bem para esse indivíduo aqui. Mas hoje você vai ver uma parte bastante complicada, tá? Dependendo de quem explica, é claro, eu vou fazer de tudo para que essa parte de defensivo, essa parte de químico, de agrotóxico, não fique pesada de entender. E isso é um pouco do que eu vou mostrar para você hoje, para você poder ter uma coleção incrível, se por acaso aparecer uma doença, para você saber como é que faz para resolver. E para você ter mais tranquilidade, para você conhecer como é que utiliza esses produtos e, quem sabe, para você ter uma renda extra com a sua coleção. Por que não, não é mesmo? E além dos agrotóxicos, eu também vou te contar uma história de uma doença terrível que é capaz de matar uma rosa do deserto em pouco tempo. Em cerca de uma semana já fica bem feia a situação. É uma doença que é capaz de apodrecer folhas, a ponta dos galhos, os galhos, o caudex, as raízes, matar mudinhas, apodrecer vagens. E, bom, foi bastante inusitado quando eu descobri a origem e eu vou te contar daqui a pouco. Além disso, eu ainda vou te falar hoje qual é o melhor método atualmente de proteção das plantas e que a gente pode utilizar, e eu estou adaptando e vou te mostrar essa adaptação para rosas do deserto. Só para te ajudar a lembrar um pouco de como é que tem sido esse evento,
Eu já te mostrei até agora detalhes de como é que mudanças no ambiente podem melhorar a qualidade das suas plantas, métodos de proteção física, até mesmo questões relacionadas às bancadas que podem mudar aí a qualidade das suas plantas, dependendo da altura dessas bancadas. Olha só que detalhe inusitado. Também mostrei para você a importância das telas anti-inseto, as telas anti-afídio, e também a cobertura das estruturas que ajudam a cultivar as rosas do deserto. Te mostrei alguns produtos e várias dicas sobre controle biológico e o quanto isso está sendo uma revolução no Brasil, principalmente. E compartilhei lá no canal do Telegram uma cartilha ensinando a reconhecer os nossos amigos do jardim, os insetos predadores que ajudam a controlar as pragas nas rosas do deserto e em todas as outras plantas. E também compartilhei por lá um outro documento que eu preparei, te contando quais são as principais empresas e principais produtos de controle biológico para poder te ajudar a encontrar mais facilmente essas opções para caso elas te interessarem. Além disso, eu fiz uma entrevista, tive uma conversa com um doutor em doenças de plantas, super competente, com muita experiência em análise de doenças, análise de viroses. Essa conversa foi sobre vírus. Também está compartilhado lá no canal do Telegram, se você quiser conhecer muito mais e resolver todas as suas dúvidas sobre essa questão dos vírus. E além disso, eu ainda te mostrei armadilhas, formas mais simples que qualquer pessoa pode utilizar para melhorar essa questão da proteção e controle de pragas e doenças. Tiveram também receitas caseiras e inclusive eu ainda trouxe no segundo dia uma receita que é inédita, eu pelo menos nunca vi ninguém comentando sobre ela, e que é um fungicida poderoso. Inclusive, eu vou complementar essa informação sobre o fungicida hoje e você vai ver o quanto que o segundo dia desse evento foi importante. Acho que hoje você vai ligar essas informações e entender exatamente um dos problemas sérios que tem acontecido com doença em rosa do deserto. E antes de prosseguir, eu quero deixar aqui a minha gratidão para todas as pessoas que estão inscritas aqui no canal, que me acompanham e que deixam comentários incríveis, que curtem os vídeos. Olha só, eu vou dar uma olhada e te mostrar alguns desses comentários durante esse evento. Tem comentário aqui da Lili, da Maria do Carmo, da Sandra Cássia, do Roque Lima, da Eunice. Deixa eu ler um desses comentários aqui. Da Sandra, olha aqui. Boa noite, Luciano. Excelente aula. Você é bastante didático, explica de uma forma simples. Tenho 3 rosas do deserto, 3 RDs e estou tendo problema com praga. Está sendo muito útil esse evento. Aguardo ansiosa pelos próximos. Abraço. Ô, Sandra, muito obrigado pelo comentário. Inclusive, eu estou lendo todos aqui. Gosto muito de todos os comentários que vocês deixam. Ainda tem aqui comentário da Edna, da Sinira, do Gelson, o Celso. Ele sempre deixa comentário por aqui. Muito obrigado, Celso. A Conceição, da Lucinete, da Catiúcia. Deixa eu ver mais uma outra aqui, da Conceição. Professor, obrigado por tirar do seu tempo para compartilhar conosco seus conhecimentos, explicando de forma clara, objetiva. Que aula rica, tirei muito proveito. Mais uma vez, obrigado. Eu fico muito contente, Conceição. São esses comentários que realmente me motivam a continuar, a manter esse canal e realmente preparar essas aulas mais densas. Olha só mais outros comentários incríveis aqui da Neuza, da Sandra e da Viviane. Viviane, inclusive, faz parte lá da comunidade RDG. Viviane, muito obrigado por você estar aqui participando com a gente. E olha, deixa eu dar uma olhada no comentário dela. Seus vídeos fazem toda a diferença, pois você vai além do que tem sido dito repetidamente sobre o cultivo de rosas do deserto. Quem acompanha o canal sabe que em cada vídeo terá sempre alguma informação inédita. E aqui temos mais uma aula incrível. Parabéns. Viane, um abraço para todos vocês. Fiquei muito contente com todos esses comentários. Tem muito mais, tem dezenas de comentários aqui. E agora eu vou te mostrar uma parte que é difícil, que é bastante dolorosa para mim, que foi complicado, que é a doença terrível que eu te contei, que eu iria passar os detalhes aqui. Não vai ser a coisa mais agradável, talvez, né? Para mim foi horrível. Mas eu espero que essa história te ajude muito, porque eu aprendi a controlar e a defender as minhas rosas do deserto de doenças muito mais depois que esse problema aconteceu. Esse problema ele serviu de exemplo
para mostrar que até nesses momentos mais difíceis a gente pode aprender bastante, ganhar experiência e seguir num nível ainda mais elevado de cultivo. E foi o que aconteceu aqui para mim. Bom, existe uma regra no cultivo, na agronomia, na biologia, que sempre que você muda de ambiente, você vai se deparar com organismos novos, com doenças novas. Tá? Então lembra disso, se você for mudar de casa, se você empolgar aí com a Rosa do Deserto e quiser mudar para um sítio, para uma chácara, você vai ter que fazer algumas precauções, algumas prevenções. E muitas vezes a pressa, a ansiedade atrapalham, foi o que aconteceu comigo. Eu arrumei um local, eu aluguei uma casa, justamente para trazer algumas plantas para melhorar a logística. Só que o que aconteceu é que nessa pressa eu acabei não tomando todas as prevenções necessárias. E mesmo se eu tivesse conseguido prevenir, essa doença iria me pegar, porque eu não estava preparado para ela. E quando a gente tem um problema, uma dúvida, como é que a gente faz? A gente busca alguém que sabe mais do que a gente, que tem mais experiência, e foi justamente o que eu fiz. Eu peguei algumas amostras e descobri um laboratório que faz análise. E, para minha surpresa, era uma pessoa que eu conhecia e que realmente tem uma experiência incrível com essa parte de doenças de plantas, faz as análises de vírus, de várias outras coisas, e deixei esse material lá para ele, que era o Dr. Renato. Então, por que foi que eu tive que buscar esse auxílio nessa análise? Bom, tudo começou com algumas plantas que estavam começando a apodrecer algumas folhas, uma aparência bastante estranha, uma aparência bem escura, como essa dessa foto aqui. O que acontecia é que as folhas começavam a ficar pretas, bem escuras, e praticamente elas apodreciam. E essa coloração atingia até mesmo o caule, né? O galinho ali, apodrecia a ponta, apodrecia o galho inteiro. E mesmo fazendo aquele corte, que é um procedimento comum, né? A gente retira ali um pedaço que está podre, passando ali canela, e esse apodrecimento continuava. Ele continuava descendo ali pelo galho, e estava ficando perigoso e chegava até mesmo ao Caldex. E eu utilizei os produtos que eu conhecia. Eu, inclusive, fiz cursos. Logo no início, eu fiz alguns cursos de cultivo com especialistas e eles me contaram sobre produtos. Eu utilizei, por exemplo, Serconil, Ridomil, e nada disso funcionava para essa doença, ou seja, estava ficando bastante preocupante. Eu acordava de manhã e tinha umas 2 plantas com as pontinhas podres. Passava uns 2 dias, aparecia mais uma planta, no outro dia mais outra. Tinha dia que aparecia umas 5. Bom, se contar a quantidade total de plantas que tinha aqui, não era uma porcentagem tão grande, mas estava ficando preocupante essa sequência de apodrecimento. E é claro, eu fiquei naquela dúvida, nossa, eu paguei antigamente, há muito tempo atrás, para aprender como é que controla isso e não está funcionando. Será que foi maldade de quem dá esses cursos aí? Existem outros cursos de rosa do deserto. E por que é que não estava funcionando? Eu acredito que não. Acredito que se outras pessoas não contaram, é porque eles simplesmente não sabem desse problema. E eu tenho visto outras pessoas com esse mesmo sintoma, e isso vai piorar. Olha só o que vai acontecer. E a minha intenção aqui não é te assustar, é te prevenir, te mostrar que existe solução para tudo. Inclusive, eu nunca vi ninguém mostrando um problema como esse, da forma como eu vou te mostrar, apresentando um laudo de uma análise de laboratório, mostrando exatamente qual era o micro-organismo e qual é a solução para esse problema. E no primeiro dia desse evento, eu te mostrei essa foto aqui, dessas vagens. Isso aqui é uma foto que está no laudo da análise desse material. Essa é uma das características, é um dos sintomas. Além dessa doença pegar as folhas e descer pelos galhos, essa doença também estava atacando as vagens. Então, depois de algumas folhas serem atacadas, eu comecei a perceber pontinhos pretos em vagens, e essas vagens começaram a decompor, a apodrecer muito rapidamente. Então, eu coletei uma dessas e outros materiais e levei para 2 laboratórios, inclusive.
E esse foi quase que um presente de Natal, muito desagradável, não é mesmo? E, inclusive, esse foi uma das dificuldades, como estava ali bem próximo do recesso da universidade, no período do Natal, estava inclusive difícil de encontrar produtos para combater esse problema. Eu ligava várias casas agropecuárias, eu tinha uma lista de produtos que poderiam resolver e não tinha em lugar nenhum. Eu tive sorte de encontrar um que resolveu. Mas depois que eu descobri qual que era o problema, no laudo que eu vou te mostrar agora, a dor de cabeça foi completamente embora. E olha só, tá aqui o problema. Esse aqui é o laudo da AgroConecta, que é o laboratório lá do Dr. Renato. E o que ele encontrou foi esse organismo aqui, olha só, chamado de Rhizoctonia. E essa foi uma grande surpresa para mim. No caso desse laudo, tá aqui, o material foi lavagem, apresentando mancha necrótica e olha só, já vou te contar por que foi uma surpresa tão grande. Assim que eu descobri o nome desse organismo, desse fungo, foi fácil para mim encontrar uma lista enorme de produtos que seria capaz de combater. Mas eu liguei em um monte de lugar em Goiânia e não encontrava nenhum produto, até que eu encontrei um de controle biológico. Eu fiquei até meio receoso, porque eu ainda não tinha visto controle biológico para esse tipo de organismo. Mas a situação ainda estava piorando, já que eu ainda não tinha um produto para resolver esse problema. Olha só que tristeza. E o maior prejuízo desse período, além de algumas pontas, alguns galhos e algumas vagens, foi essa planta aqui da foto. Uma planta que eu gosto muito. Eu estava trabalhando, o caudex ele já estava todo ramificado, que tem essas flores amarelas completamente diferentes, uma planta que eu acompanhei desde a sementinha e tive essa bela surpresa dessa planta super diferentona aí, dessa qualidade fantástica. E o que aconteceu foi que eu observei que a planta ficou completamente diferente, ela perdeu as folhas, não estava mais desenvolvendo. Isso foi em questão de uma semana. Logo que eu fui observar a raiz, ela já estava meio mole. Então, olha só, é uma doença que pega folha, que pega a ponta dos galhos, que pega vagem, que pega raízes. E o que aconteceu foi que uma dessas raízes estava muito mole, murcha, e eu percebi que a textura estava muito estranha, então comecei a fazer uns cortes. Tirei a primeira raiz. Tava bem escuro, tava uma coloração meio bege, uma textura estranha, e eu tive que cortar um pouco mais. E fui cortando, tirando pedacinhos, cortei todas as raízes, comecei a cortar o caudex e ficou da forma como você pode ver aqui do lado. E aí foi a parte mais triste. Todo o caudex estava com aquela textura mole. Praticamente o tecido de dentro da planta tinha sido destruído. Estava uma coloração bege, talvez você não consiga ver perfeitamente aqui na foto, não era mais aquele branquinho claro, que é o normal do tecido das plantas, o tecido das rosas do deserto. E o pior de tudo, eu achei que eu conseguiria salvar galhos, mas à medida que eu cortava alguns galhos, eles também estavam com a mesma característica. Ou seja, em questão de uma semana e meia, eu perdi a planta inteira, não teve solução. Se você reparar, até a data aqui que o laudo saiu, que foi em 21 de dezembro, agora de 2020, que acabou de passar, ou seja, um período bem complicado mesmo. E o laudo saiu bastante rápido. Eu enviei no dia 16, em 5 dias estava pronto. Então eu tive que correr atrás de um produto que desse resultado, que conseguisse resolver esse problema, apesar de não ter sido possível salvar essa planta que até hoje, quando eu vejo as fotos, me dá uma tristeza, me dá uma raiva. É uma sensação horrível de impotência de não ter conseguido salvar essa planta. Mas eu não sabia sobre esse micro-organismo, que ele poderia pegar as plantas, as roças do deserto dessa forma, em todas as estruturas com características diferentes. E o pior é que todos aqueles defensivos que são os mais comuns, os fungicidas, como o Serconil, o Ridomil, o Casumim, eles não funcionam com relação a esse fungo. E esse foi o maior problema. Eu não sei se alguém já sabia, essa doença pegava as rosas do deserto.
E a solução que eu encontrei foi essa daqui, olha só, foi o tricoderma. Eu já te mostrei no primeiro dia desse evento, até mostrei a forma de aplicação, depois que eu comecei a utilizar esse tricoderma, que não precisa ser da marca que eu mostrei, existem várias marcas, várias empresas que oferecem esse mesmo produto, o problema acabou completamente. Sumiu, nunca mais apareceu uma folha escura, nunca mais apodreceu nenhum brotinho, e foi a solução, foi a única coisa que eu utilizei. E hoje já tem mais de 20 dias, eu não tenho nenhum problema mais com mancha, com apodrecimento, com mudinho morrendo, com vargens escurecendo. O problema resolveu 100%, foi realmente incrível, foi rápido a solução. Talvez esteja até um pouco relacionado com a época do ano, está chovendo agora, é o período em que a doença vem mais rápido, mas esse tipo de controle biológico ele também tem a capacidade de resolver esse problema rápido. E atualmente eu acredito que os melhores produtos para combater Rhizoctonia, apesar de existir uma lista grande de agrotóxicos, são esses produtos de controle biológico. Além do tricoderma, ainda tem alguns bacilos, algumas bactérias, com produtos que, por exemplo, eu me lembro agora do Serenade, o Serenade, que é um produto que tem como princípio ativo bacilos subtilis, que também promete ser muito eficiente, muito efetivo com relação a esse tipo de doença, principalmente na prevenção. E eu já vou entrar na parte de controle químico, de agrotóxico, e eu estava me lembrando aqui que outro dia eu vi um vídeo da Apollonia Grade. Provavelmente você já conhece. E era um vídeo em que ela mostrava um caso de gomose, na verdade, várias plantas que ela tinha lá com gomose. E ela mostrou de forma clara, de forma íntegra, de forma bastante objetiva, e foi muito bom. Ela mostrou de uma forma que não estava escondendo nada, sem querer esconder a realidade. Isso foi muito bom para mostrar para as pessoas a realidade, que existem problemas, da mesma forma como eu estou mostrando aqui. É claro que ela apresentou lá da forma dela, ela tem o jeito dela falar, mas eu percebi nos comentários e até mesmo aqui no meu canal e outras pessoas que quando elas vão falar sobre doenças e sobre agrotóxicos, existe uma grande confusão entre duas palavras, entre recomendação e receituário. São duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, recomendação, eu posso te recomendar a não ir na loja X ou Y, eu posso te recomendar a evitar um produto X, eu posso até mesmo te recomendar alguns produtos. Isso não quer dizer que eu estou te passando um receituário. Não tem como eu assinar um papel daqui para você. Quem vai fazer isso é um agrônomo. O receituário é ali aquela lista onde vai ter alguns detalhes com relação à responsabilidade dos produtos, a responsabilidade com relação à embalagem, enfim. E tem, então, a assinatura de um agrônomo ali também, atestando que você pode levar. Eles verificam alguns dados seus também, não é qualquer pessoa que pode comprar. Alguns produtos são proibidos em algumas regiões, em alguns estados. Ou seja, espero que fique claro que recomendação e receituário são completamente diferentes. Quando eu te recomendo alguma coisa aqui, eu espero que você pegue e aprenda o nome para você poder se proteger, porque eu já vi casos em que as pessoas vão em uma loja, comentam de algum problema e o vendedor oferece algo que não resolve. Às vezes o vendedor não conhece, não entende aquele problema. Já aconteceu até de eu ligar em loja e falar o nome do problema, né? Falar o nome de uma doença, e o vendedor do outro lado me perguntar se isso é o nome de uma grama, isso é o nome de uma planta. Ele não estava nem entendendo nada do que eu estava falando. Olha só o risco de a gente acabar gastando tempo de ir numa loja ou comprar um produto errado, porque, bom, em algumas lojas é assim, né? Tem alguns vendedores que não estão muito bem preparados, ou o agrônomo não está por lá, acontece de tudo. Eu já vi as coisas mais inusitadas acontecendo. Então, essas recomendações são só para te ajudar a encontrar a melhor solução, para te proteger o seu bolso com relação a várias situações desagradáveis que podem acontecer. E até mesmo porque você que está me assistindo aí do outro lado, você precisa
desse conhecimento para ter liberdade, liberdade para escolher qual é a opção que você quer, se você gosta mais do controle caseiro, do controle químico, do controle biológico. Sem esse conhecimento, você não vai ter a liberdade para escolher isso. Cada uma dessas opções, elas têm vantagens e desvantagens. Algumas são mais caras, outras exigem mais conhecimento na aplicação. Existe até mesmo um versículo na Bíblia que fala sobre isso, né, sobre conhecimento. Acho que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você conheça, esse é um versículo bastante conhecido da Bíblia. Olha só, essa questão da importância do conhecimento já é sabida há muito tempo. Agora que já deve estar muito claro para você a importância do conhecimento e a diferença entre recomendação e receituário, o que são esses defensivos químicos? O que é que eles são? Para que é que eles servem? Como é que é a ação deles? Quantos que existem? Bom, são muitas dúvidas para quem quer entender um pouco melhor sobre esse assunto e se eles são perigosos ou não. Bom, esses defensivos eles são basicamente moléculas com compostos químicos com a capacidade de controlar, eliminar ou até mesmo exterminar um determinado organismo de forma seletiva. Como assim? O ideal é que cada produto desse consiga não atacar todos os organismos, não atacar a planta, não atacar animais, mas que ele vá afetar apenas um fungo, apenas uma bactéria que está causando uma doença. Esse é o objetivo. Nem sempre é alcançado, mas deveria ser assim. Ou seja, cada produto tem uma ação diferente. Não tem como a gente definir a ação de todos eles, cada um vai agir de uma forma. E olha só a quantidade enorme de agrotóxicos que a gente tem registrado no Brasil. Só em 2019 foram 474 registros desses produtos e agora em 2020 que passou, 405 registros, ou seja, é muito agrotóxico. E só para esclarecer um pouco mais com relação a isso, na legislação tem uma coisa que eu acredito que é um tanto quanto injusto, que é o fato de misturar em uma mesma lei tanto os produtos de controle biológico quanto os químicos que são mais perigosos, e todos eles são tratados de uma forma bastante semelhante, ou seja, eles são todos chamados de agrotóxico e todos eles precisam de um rótulo bastante semelhante, o que acaba causando algumas confusões com relação à hora da gente escolher, né? Todos eles você vai ver que está escrito ali que tem um risco, que é perigoso, mas é justamente porque na legislação não tem nenhuma consideração com relação à diferença entre esses produtos. E eu quero deixar uma coisa bastante clara aqui. Durante esse evento, desde segunda-feira, eu tenho falado o nome de vários produtos, várias opções. E eu quero deixar bem claro que eu não estou ganhando nada de empresa nenhuma. O objetivo aqui é simplesmente te ajudar e facilitar para você na hora que você for escolher alguma dessas soluções quando você estiver precisando. E que uma das coisas fundamentais se você for utilizar esses agrotóxicos é que você vai precisar se proteger. Você vai precisar de um EPI, um equipamento de proteção individual. E que, olha só, eu comprei um não tem muito tempo, e ele custou menos de R$150, né? Todo o conjunto, com máscara, com óculos, com a roupa. Ou seja, esse valor ele é muito mais barato do que ter que comprar um remédio para você depois, do que uma quimioterapia, né? É horrível de falar, mas é importante. A gente precisa ter a consciência de se proteger. Só para você ter ideia do tamanho do problema com que a gente está lidando, olha só, essa aqui que eu estou te mostrando aqui do lado é a minha planilha, em que eu anoto ali quais são as doenças e quais são os produtos para poder conseguir me organizar, entender e aprender cada vez mais sobre essa proteção das rosas do deserto. Só para você ter uma ideia, essa coluna aqui que está marcada tem mais de 100 tipos de doenças que afetam as plantas. E para você entender ainda melhor, cada quadrinho colorido desse aqui é um produto, tá? Essa tabela é muito maior do que você está vendo aqui. Eu sei que não dá para você ler direito, daí a intenção não é essa, é só para te mostrar o tamanho e a quantidade. E para você entender também que alguns produtos, eles são
mais amplos, eles conseguem combater vários organismos, enquanto que outros são muito específicos. E esse é um dos problemas que a gente tem. Muitas vezes, algum que é muito amplo, ele não vai pegar um problema específico, um que é específico não pega o problema amplo. Olha só que inusitado. E para te ajudar com essa escolha, nessa parte de fungicida, eu já deixei marcado aqui para você 2 produtos. Quais que são esses fungicidas sistêmicos mais amplos? Pelo menos com relação aos que eu conheço. Tem aqui o Cerconil, o 700, e esse Score. Esses 2 são os que conseguem pegar, de acordo com aquela tabela, a maior quantidade de organismos, conseguem proteger do maior número de doenças possíveis. E um detalhe interessante, esse Score, ele é um produto muito semelhante ao Forte fungicida, eles têm exatamente o mesmo princípio ativo. A diferença é que o Forte fungicida ele é bem mais diluído e, bom, isso quer dizer que ele é mais seguro, né? Você consegue comprar ele em uma floricultura, por exemplo. Mas um detalhe importante, nenhum desses 2 produtos consegue resolver, por exemplo, problemas de gomose ou problemas com risoctônia, que foi o problema, ou a doença que eu te mostrei agora há pouco. Independente disso, você vai precisar de um receituário agronômico para comprar esse tipo de produto. A não ser o Forte fungicida que você consegue em algumas floriculturas e alguns gardens. Bom, e por que eu estou abordando esse problema de doença de fungos e fungicidas dessa forma? Por que eu acho isso tão importante? Não, primeiro porque eu acredito que você precisa de conhecimento para poder entender como é que eles funcionam, que não é qualquer fungicida que vai resolver qualquer problema. Se você tiver algum tipo de orientação, vai ser muito melhor. Ou uma análise, por exemplo. E segundo, porque eu sei o quanto pode ser ruim. Eu te mostrei aqui como o tamanho do problema que eu tive. Eu sei o quanto pode ser ruim você ter uma planta que você está cuidando com todo o carinho, com toda a dedicação. Essa planta já tem 5 anos, 10 anos, é uma planta que está parecendo uma obra de arte, que está incrível, que é muito produtiva. E um belo dia você chega em casa, olha no quintal e essa planta está perdendo todas as folhas, está com uma aparência estranha. E aí você não sabe o que fazer, joga qualquer produto nela, 5 dias depois está pior ainda e você acaba perdendo aí uma planta que pode ser tão importante para você, assim como essa que eu mostrei hoje era importante para mim. E eu sei a importância desses produtos, desses agrotóxicos, desses químicos. Eu não gosto, não acho interessante, não fico usando sem respeitar o perigo que eles são. Mas eu entendo que, por exemplo, se eu tiver uma inflamação, se eu tiver que ir no médico, ele pode muito bem receitar para mim um antibiótico. E o antibiótico, ele resolve o problema, ele resolve uma doença, mas ele também é ruim para o organismo. Ele vai matar toda a flora intestinal, ele pode causar outros problemas, tem alguns efeitos colaterais, mas ele é importante para te salvar em um determinado momento. E existem situações até piores, não é mesmo? Você deve conhecer como é um pouco o processo de quimioterapia. A pessoa quase que morre, mas é possível que o tratamento salve de um problema pior, salve de um câncer, por exemplo. Por isso que esses químicos eles são importantes, mas é importante que a gente conheça como é a utilização deles. E eu acabei de comparar agrotóxico com remédio, não é mesmo? Bom, agrotóxico está mais para um veneno, mas se você for em uma loja, uma agropecuária, você vai ver essa cena. Às vezes até um pouco similar a uma farmácia, né? Você vai encontrar, vai ver um monte de caixinha, uma quantidade enorme de produtos e que nem sempre é fácil descobrir qual deles vai resolver para você. Às vezes até para o vendedor, até para o agrônomo, isso não é fácil. Por isso o conhecimento é o principal para a gente conseguir se livrar de um problema. Eu vou aproveitar para te falar sobre algumas opções de inseticida, já que o evento é sobre pragas e doenças. Alguns dos inseticidas mais comuns que têm sido utilizados, tem aí o Forte inseticida, o Evidência inclusive é muito eficiente. E a gente pode falar também sobre princípios ativos. Da mesma forma como eu comentei lá nos fungicidas, você tem muitos produtos e
princípios ativos diferentes nos inseticidas também. Por exemplo, o forte inseticida ele é um pouco mais suave, ele é uma deltametrina, enquanto que o Evidence é um imidacloprido. Tanto o imidacloprido quanto o fipronil, que são princípios ativos, eles estão entre os mais tóxicos que existem. Por exemplo, esses dois são um grande problema para abelhas, tanto abelhas nativas quanto a abelha africana. É um dos venenos que é capaz de matar praticamente todos os insetos, mas ele não vai combater ácaro. Olha só, importante. Muita gente confunde inseticida com acaricida. E por mais tóxico que eles sejam, mais fortes que eles sejam, eles não resolvem o problema com ácaro. Com relação aos inseticidas, todos esses produtos eles são muito eficientes com relação a eliminar cochonilha, pulgão, percevejo. O pulgão ele é um bicho muito bobinho, né? Qualquer coisa acaba com ele. Água com detergente e vários outros caseiros. Mas a cochonilha às vezes é mais chatinho, né? Ela acaba precisando, principalmente a cochonilha de raiz, e eventualmente utilizar esse evidência. O evidência, para poder molhar ali o substrato, ele funciona muito bem para eliminar essas cochonilhas. Mas não adianta só isso, o ambiente tem que ser modificado, a adubação tem que estar boa. Se esses detalhes eles não forem observados, a cochonilha fica voltando o tempo inteiro e você não consegue fazer a sua planta desenvolver bem e eliminar essa praguinha. Um outro problema comum que acontece bastante é as pessoas acharem que só porque mudou o rótulo do produto virou uma outra coisa. Esses quadros que eu coloquei aqui foi só para te mostrar que eles são quase a mesma coisa. Tem uma diferença com relação ao forte ali, que são dois princípios ativos, mas todos eles são à base de fipronil. Tanto o regente, que é considerado muito forte, né, mas todos os outros também são. Esse Formylix, eu já vi muita gente utilizando. E todos esses aqui são para uso profissional. Quando você vê aqueles frascos grandes, né? Até o forte está escrito aqui, venda apenas para empresa especializada. E todos exigem receituário agronômico. Se por acaso você estiver pensando em se tornar um produtor, talvez você precise aprender a utilizar esses produtos. É claro que vai depender da escala, do tamanho da sua produção. E, finalmente, né? Eu vou te falar agora sobre ácaro e o controle químico. Acredito que esse seja o pior, é aquele que as pessoas mais reclamam que é difícil de eliminar. Mas isso está muito relacionado a, novamente, o ambiente, a disciplina, a falta de um calendário para poder marcar direitinho como é que está sendo a prevenção. Ou às vezes até mesmo utilizar aí um controle biológico, né? E pode ajudar bastante nessa parte de prevenção. E com relação ao ácaro, eu deixo aqui para você o nome de alguns produtos que são acaricidas, como o Oberon, o Milbecknock, o Envidor, o MIT e o Vertimec. Eu já utilizei alguns deles são muito caros. Esse Milbecknock aqui, ele é muito caro, por exemplo. O Vertimec, ele é mais baratinho, mas ele não é um dos mais eficientes, né? Tem que tomar um cuidado na utilização dele para o ácaro não ficar resistente. Mas o que é que eu tenho feito hoje? Hoje eu utilizo principalmente o Belvéria, que é aquele fungo lá de controle biológico que eu já mostrei, e eventualmente eu utilizo algum químico que seja compatível. Olha só que interessante. Existem alguns produtos químicos que, se você buscar ali, eles não vão combater o seu controle biológico, eles não vão prejudicar, existe uma compatibilidade. Como, por exemplo, essa bifetrina que eu estou deixando aqui, o nome para você ver. E é claro, além disso, eu faço monitoramento constante, faço uma prevenção com uma rega ali com um jato mais forte. São vários detalhes ali no cultivo que vão eliminar o ácaro. E eu sei que se eu distrair, ele vai aparecer, ele está com frequência, ele está constantemente aí no ambiente. E todos esses produtos que eu estou te falando, eles exigem o receituário agronômico. E mais uma vez, pode parecer que eu estou repetindo, mas eu estou repetindo mesmo. Eu vou te mostrar novamente essa imagem aqui do EPI, do equipamento de proteção individual, porque é fundamental. Eu sei que é chato de utilizar, dá preguiça, dá vontade de
desleixar com isso, mas é importante, tá, se a gente for utilizar esses agrotóxicos. E agora eu vou te mostrar qual é o melhor método de todos para combater as pragas e doenças atualmente, para a gente ter realmente essa proteção de forma mais efetiva. Não sei se você conhece esse nome aqui, olha só, manejo integrado de pragas e doenças, muitas vezes chamada só de MIP, essa sigla de MP. Bom, existem algumas variações e esses procedimentos eles também vão mudar de cultura para cultura. Por exemplo, na fruticultura, existem muitos manejos que são pós-colheita, depois que você já colheu. Mas, por exemplo, para a rosa do deserto, eles ajudam muito a combater, a controlar e eliminar pragas e doenças. Pode até parecer que tudo começa ali em semente, em mudinhas sadias, mas na verdade começa no ambiente. Tá? O ambiente é o primeiro de todos. Quando a gente vai ali fazer uma limpeza, não vai deixar entulho, resto de folha, plantas fazendo sombra. Ou seja, esse cuidado para melhorar a qualidade do cultivo do ambiente é fundamental. E depois disso a gente passa para todos esses pontos aqui, como utilização de sementes e mudas sadias. Principalmente se a gente está comprando de outras pessoas, você vai precisar observar aí a característica desse material para você não trazer doença para dentro da sua coleção. A época adequada de semeadura também faz toda a diferença. Por exemplo, se você for plantar sementes numa época que está começando a esfriar, ou numa época que você já sabe que as mudinhas vão crescer mais lentamente, essa demora no desenvolvimento acaba facilitando com que as pragas, com que doenças podem pegar essas mudinhas e se desenvolver um quadro geral de doença por aí na sua coleção. Bom, eu já comentei, a adubação equilibrada é fundamental, ela também participa aí do controle dessas doenças. O controle biológico eu não preciso nem repetir, a limpeza do ambiente, a ventilação é muito importante. Muitas vezes as plantas encostadas no muro, elas não ficam tão saudáveis assim. Né? Tudo depende de como é que está essa circulação de ar. Né? Pode ser que próximo do muro está ventando bastante. Eu já vi situações em que as plantas caem quando elas são encostadas no muro porque o vento passa com uma velocidade diferente. Bom, o manejo da irrigação, as armadilhas que eu também comentei, bons hábitos. Essa é um dos principais, apesar de estar aqui no final, eu vou comentar mais sobre isso, e o monitoramento. E por último, né, o monitoramento para a gente identificar qual é exatamente a doença, a praga, o problema. E por último, os defensivos químicos, se forem necessários. Então, aquele ponto 9 que eu comentei, que é a parte de construir bons hábitos, boas práticas de cultivo, para você ter um equilíbrio do sistema melhor. E não é um equilíbrio ecológico, não é nada disso. É o equilíbrio do sistema produtivo, é o equilíbrio da sua coleção. Você precisa trazer esses hábitos para a sua vida para tornar tudo mais fácil, né? Por exemplo, escovar os dentes. A gente nem precisa pensar muito para chegar de manhã e realizar essa ação. Da mesma forma, se você criar o hábito de olhar as folhas da sua planta todo dia, passar por ali, dar uma olhadinha, observar se não tem folha comida, folha ruída, isso já é um hábito que ajuda bastante. O hábito de aplicar com regularidade soluções preventivas, de adubar, ou seja, todo aquele conjunto de manejo integrado de pragas, eles podem ser transformados em hábitos que vão facilitar a sua vida aí com relação ao cultivo. E eu sei que tudo isso que eu estou te contando tem um custo, toda essa proteção, seja o custo com defensivo, o custo com as estruturas ou simplesmente o custo aumentando a sua coleção. Mas a verdade é que você pode pagar todos esses custos utilizando a sua própria coleção, cuidando direitinho, se você conseguir algumas vagens, algumas sementes, alguns enxertos, galhos enraizados, tudo isso vai ajudar a reduzir esse custo e pode até mesmo te trazer uma renda extra. Tudo depende aí da sua organização, de como é que você vai realizar esse trabalho.
Talvez você já saiba que é possível você ganhar até R$ 500 em uma única vagem de um cruzamento muito bem feito, um cruzamento selecionado. Além disso, também é possível você conseguir ganhar até R$ 12.000 com um único metro quadrado com rosa do deserto. É claro que para isso você vai precisar aí de pelo menos 49 plantas em vasinhos de 1 litro, plantas entre 1 ano e meio e 2 anos, e plantas bem cuidadas, plantas que você conhece. Você vai precisar ter esse conhecimento de cultivo, o conhecimento para proteger as suas plantas, para que você não tenha um risco de perder e ter um prejuízo ainda maior. E você pode ganhar até mais do que isso que eu estou te falando à medida que as suas plantas vão crescendo, que você vai trocando de vaso, você vai passando a ter vaso aí de 5 litros, com plantas que são ainda mais vistosas, mais bonitas, vão produzir mais sementes. Bem, mas você pode me perguntar, Luciano, isso é fácil de conseguir? Bom, eu te respondo com uma outra pergunta. Você sabe fazer um bolo? Bom, o que eu tenho que te contar é que tem muitas pessoas que sabem fazer bolo, sabem fazer torta. Eu não sei fazer isso e nem quero, não tenho interesse. Mas eu sei que para fazer um bolo, a gente precisa de um monte de ingrediente. Você precisa saber misturar esses ingredientes, você precisa conhecer a temperatura e o tempo que isso vai ficar no forno. Ou seja, vai precisar de muito conhecimento, você vai precisar entender todos os detalhes. Eu não sei fazer um bolo, mas eu sei cultivar a rosa do deserto. E eu posso te falar que qualquer pessoa consegue, desde que você tenha aí um cantinho da sua casa bem ensolarado. É o mínimo que você vai precisar. Da mesma forma como uma pessoa que vai fazer uma torta, ela vai precisar aí de um forno, talvez uma batedeira, vai precisar de todos os ingredientes. Mas eu sei que muitas pessoas não têm o menor interesse em produzir, em vender, mas e com relação a encantar? Em você ter uma coleção que vai ser realmente capaz de encantar os olhos de outras pessoas, de fazer bem para você mesmo e quem sabe até mesmo você ajudar outras pessoas a criarem bons hábitos. Cultivar plantas melhora a saúde, melhora a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral. Tem um monte de prova disso, tem até artigo científico. Sabe aquela pessoa que passa o dia inteiro no sofá, não faz nada, está completamente ociosa, tá ali ou fica ali no joguinho o dia inteiro prejudicando as costas, prejudicando os olhos, prejudicando a cabeça. Você pode ajudar outras pessoas a construírem bons hábitos e cultivar plantas é um ótimo hábito, é um ótimo hobby. Você pode ajudar outra pessoa a se apaixonar por um pedacinho da natureza, utilizando as rosa do deserto. Olha só que incrível. E eu não sei se você pensa no futuro, se você pensa numa aposentadoria, mesmo que você não queira produzir e vender, talvez você possa criar uma verdadeira obra de arte. Plantas que vão ter uma característica tão incrível, tão única, que vão ter o valor de uma obra de arte. E quem sabe, talvez um dia você precise, eu não sei, eu espero que não, mas se você já tiver plantas assim, elas podem te salvar, assim como aconteceu comigo durante a pandemia. Essas plantas realmente foram a minha salvação durante esse período, que elas me ajudaram até mesmo a pagar as contas. E hoje elas fazem isso com muito mais eficiência, agora que eu dedico mais tempo para elas. E eu vou aproveitar para te dar uma sugestão. Nessa jornada de cultivo das rosas do deserto, você sabe que essas plantas vão viver por muitos anos, que você vai passar por coisas que você nem imagina. E existe uma frase que diz que quem quer ir longe vai acompanhado. E você pode ir com as pessoas incríveis que já estão dentro da comunidade RDG comigo. São pessoas que estão realmente engajadas em ter um cultivo de qualidade, um cultivo de excelência. E você pode decidir ficar sozinho, tomando as próprias decisões, com as próprias consequências, passando por alguma dificuldade que você não precisaria. Eu, se fosse você, iria acompanhado. E foi por isso mesmo que eu criei a comunidade RDG. Mas o que é o método RDG? O método RDG é o conjunto de técnicas de manejos que eu utilizo para cultivar as minhas plantas, que são essas que você pode ver nos meus vídeos aqui no YouTube, ou nas fotos lá no meu Instagram, no @rosadesertogoiás.
E é um método que eu fui desenvolvendo. Hoje ele é composto por aulas gravadas, ele é formado por 4 módulos e já são mais de 80 aulas. E lá você vai encontrar tudo o que você precisa para ter uma coleção incrível, para ter o sucesso com as aulas do deserto, ou para você iniciar uma produção e ter aí uma renda extra, por exemplo. No método RDG você vai encontrar desde a parte mais básica, o que é que você faz quando acaba de comprar uma planta ou receber pelo correio, como é que é o processo de germinação, o preparo do substrato, cuidados com a rega. Todo esse cuidado básico, ele é fundamental para você dar um passo adiante, para você aprender quais são os problemas ali na proteção das roças do deserto, ou até mesmo para você começar a fazer enxertos, para você fazer uma poda bem feita. Essa já é uma fase mais intermediária e é assim que eu divido. Eu faço essa divisão para ficar bastante didática entre a parte básica, essa parte intermediária, onde eu coloco também a parte de produção, proteção, para você não ter uma perda de mudinhas, enquanto que na parte mais avançada você vai encontrar sobre as estruturas, como é que você vai escolher as melhores estruturas de proteção, como é que é feito a parte de irrigação automatizada, até mesmo a parte de condução das raízes para você ter plantas que realmente vão se transformar em obras de arte cada vez mais incríveis. Além de várias outras coisas, até mesmo a parte de compreender como é que funcionam os hormônios das plantas e se você pode utilizar algum para te ajudar nesse cultivo. Esse método ele tem a vantagem de ser online, ou seja, você pode assistir ele onde e quando quiser, desde que você tenha acesso à internet. E além dele, se você se inscrever, você vai ter acesso a 6 super bônus. E entre esses bônus que você pode ver aqui, tem o acesso à comunidade RDG, cheio de pessoas incríveis que já estão fazendo sucesso com as roças do deserto. Você vai participar de 10 sorteios exclusivos para um grupo de pessoas pequena e com muito mais chances de você ganhar. São sorteios de sementes especiais, principalmente. Além disso, você vai ganhar o calendário RDG para poder te ajudar a controlar o seu cultivo, a ficar mais disciplinado, a ter uma qualidade cada vez maior das suas plantas. Vai ter então um grupo secreto, exclusivo para os alunos, e você vai ganhar também um brinde, um presente de 50 sementes, para você já começar a praticar tudo que você estiver aprendendo. E além do método com as aulas gravadas, você vai ter 6 aulas ao vivo comigo para você tirar as suas dúvidas. Isso mesmo, você pergunta daí, eu vou responder do lado de cá na mesma hora. Você não vai ter nem que esperar. E essa é uma das partes que as pessoas mais gostam desse método. Isso eu tenho certeza. Só para você ter uma ideia, o calendário que você vai receber de bônus, ele é simples. É uma ferramenta que qualquer pessoa pode utilizar, mas ele também é uma ferramenta poderosa que vai ser fundamental em te ajudar na sua disciplina, para você controlar a adubação, para controlar as dificuldades que talvez você tenha com as pragas e até mesmo para marcar momentos especiais, como eu marquei no dia 1º de janeiro, quando a minha Golden Cicada estava completamente florida. Olha só, foi um verdadeiro presente de ano novo. E que eu deixo marcado, anotado no calendário, até mesmo porque eu quero saber, eu quero lembrar se no dia 1º de janeiro de 2022 isso vai acontecer novamente, ou se ela vai estar ainda mais florida. Eu conto até a quantidade de flores para poder ter essa noção. E o método RDG, ele é completo. Ele vai desde das informações básicas até a prática. Você mesmo vai ter como praticar com as sementes que eu vou te mandar de brinde. Você já vai inclusive ter essas sementes como uma forma de investimento. E como assim investimento? Olha só, 50 sementes hoje que eu vou te mandar de presente. Se você, a partir do momento que você plantar e elas germinarem, depois de um ano, quando elas podem começar a florescer, elas já vão valer de R$1.000 até R$3.000. Você já vai estar com a sua técnica de enxertia perfeita, já vai estar sabendo como é que faz, e elas podem valer até muito mais do que isso, ou seja, você já recupera o valor investido nesse curso e ainda vai ganhar mais dinheiro com isso. Por isso é um investimento. E se você pensa no futuro, aí que você tem que começar o quanto antes mesmo. Se você pensa em uma aposentadoria, essas plantas podem te ajudar ainda mais.
Eu acompanho, por exemplo, o mercado das orquídeas há mais de 20 anos. E olha só, esse mercado ele só foi crescendo, começou a ficar cada vez mais frequente em supermercados, em floriculturas. As orquídeas cresceram muito e a rosa do deserto não vai ser diferente. Ela está crescendo muito, cada vez mais rápido. E é claro que os primeiros vão ter oportunidades cada vez melhores, cada vez maiores. Porque imagina, não sei quanto tempo pode ser isso para você. Se você começar hoje, daqui 5 anos, essas plantas vão estar incríveis. Ou até mais tempo. Não sei o que é um prazo ideal para você, mas quando a gente pensa no futuro, sonhar é o limite. E eu vou aproveitar para te mostrar só um pouquinho do que já aconteceu lá na comunidade RDG. Olha só, os sorteios que já foram realizados entre essa vermelha super florida e essa outra vermelha dobrada da bordinha roxa. Esse é um cruzamento muito especial que eu fiz e sorteei as sementes lá na comunidade. Também sorteei as sementes desse cruzamento entre uma branca e uma amarela tripla, que é um cruzamento que promete bastante. Ele inclusive vai ajudar a compreender muita coisa sobre a genética dessas plantas. Esse outro cruzamento aqui também foi sorteado por lá, que é a LM3, e novamente aquela vermelha super florífera, que é uma matriz muito boa. E também foi sorteado esse cruzamento entre a TS304 e a MAL, que deu origem a sementes muito bonitas. Eu já tenho plantinhas que estão bastante grandes, logo elas devem estar florescendo e é muito promissor. Eu estou super entusiasmado para ver o que é que vai sair desse cruzamento. E eu fico super feliz de ajudar e colaborar com o desenvolvimento e o crescimento das coleções dos meus alunos, ver essas coleções crescendo a cada mês. Só para você ter uma ideia, para a primeira e para a segunda turma, eu enviei só de brinde 2.150 sementes e depois eles ainda quiseram mais. No total, eu enviei mais de 4.800 sementes para eles, considerando aí os brindes, sorteios e vendas. Mas, infelizmente, eu estou pensando em não realizar mais esse sorteio, mais esse envio desse brinde de 50 sementes, porque semente é limitado, não é uma coisa infinita. Se elas fossem infinitas não tinha problema, era fácil de fazer isso. Mas eu tenho certeza que vou fazer para essa turma agora, mas que não vai ter esse brinde de 50 sementes para a próxima turma, para uma quarta turma. Então, se você está me assistindo agora, aproveita, não perde essa oportunidade de ter o método RDG, a comunidade RDG com todos os benefícios, com todos os bônus, inclusive esse brinde, esse presente de 50 sementes que não vai ter mais. E além do método RDG, da comunidade, dos 6 bônus, você ainda tem a garantia de satisfação total. Você vai ter acesso durante 3 anos a todo o conteúdo do método RDG. E se por algum acaso, durante os primeiros 15 dias, você não gostar de alguma coisa, basta você me falar, me manda um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro integralmente, eu devolvo esse seu investimento. E como é que você faz para participar de tudo isso? Bom, as inscrições oficiais para o método RDG com direito a todas as vantagens vai ser aberta na segunda-feira, no dia 18. Mas eu vou deixar aqui embaixo um link para uma lista de espera, se você está realmente interessado. E para essa lista de espera, eu vou enviar essa oportunidade 1 hora antes do que eu vou enviar para todo mundo. E como as vagas são realmente limitadas por conta do brinde de 50 sementes que eu envio para todos os alunos, essa 1 hora de antecedência pode fazer toda a diferença. Agora, aproveita para deixar para mim um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse evento sobre a proteção das rosas do deserto, proteção das RDs. Lembrando que ainda vai ter uma live de perguntas e respostas no domingo, no dia 17 de janeiro. E se você quiser deixar uma pergunta com a certeza de que ela vai ser respondida, você precisa entrar no canal do Telegram e pegar o formulário e preencher, deixando essa dúvida por lá. Lembrando que os vídeos desse evento Proteção das RDs só vão ficar disponíveis até sábado agora, mas você pode entrar no canal do Telegram e participar ainda mais. Eu te vejo lá no domingo. Boa noite e até mais.